Eu tive que escolher entre continuar sendo humilhada ou arriscar tudo para salvar minha dignidade. Naquela época, uma mulher como eu não tinha opções, então eu criei a minha própria. Boa tarde, meus queridos. Sou Fabiane Oliveira Santos, tenho 85 anos hoje, mas essa história aconteceu quando eu tinha apenas 19 anos, em 1957. Uma menina, praticamente. Antes de começar essa história tão pessoal, queria pedir para você que está me assistindo agora. Se puder, deixe seu like no vídeo, se inscreva no canal para não perder as próximas histórias de vida e me conte nos comentários de onde você está assistindo. É uma alegria imensa saber que minhas experiências podem tocar corações em tantos lugares diferentes. Nasci em uma cidade pequena do interior de Minas Gerais, onde todos se conheciam e os segredos eram guardados atrás de sorrisos educados e cortinas de renda. Meu pai era farmacêutico, um homem respeitado na comunidade, e minha mãe, como quase todas as mulheres daquela época, cuidava da casa e dos 3 filhos. Eu era a do meio e a única menina. Desde cedo, aprendi que o destino de uma moça de família era o casamento. Não se falava em faculdade para meninas, a não ser que fosse para ser professora. O que se esperava era que encontrássemos um bom partido, nos casássemos jovens e tivéssemos filhos. E foi isso que aconteceu comigo, embora não da maneira que sonhei. Fernando entrou na minha vida como um furacão. Ele era o filho único do seu Antônio, o dono da maior loja de tecidos da região. Alto, com cabelos negros sempre bem penteados e um sorriso que parecia iluminar o ambiente. Quando nos conhecemos em uma festa da igreja, senti meu coração acelerar como nunca antes. Ele tinha 25 anos, já trabalhava nos negócios do pai e representava tudo o que uma moça poderia desejar naquela época. O namoro foi rápido e supervisionado, como mandava o costume. 6 meses depois, estávamos noivos. Minha mãe chorou de alegria quando Fernando pediu minha mão em casamento. É um excelente partido, minha filha. Você nunca vai passar necessidade, ela dizia, enquanto preparávamos o enxoval. O casamento aconteceu na primavera de 1957. A igreja estava lotada, afinal, eram 2 famílias importantes da cidade se unindo. Meu vestido de noiva, que levou 3 meses para ficar pronto, era de um tecido especial que seu Antônio havia trazido de São Paulo, especialmente para a ocasião. Eu me sentia a mulher mais feliz do mundo naquele dia. Os primeiros meses de casamento foram como um sonho. Fernando me tratava como uma rainha. Toda sexta-feira trazia flores do campo. Meu Deus, como eu amava aquele cheiro de margaridas frescas. À noite, depois do jantar, dançávamos na sala ao som do rádio. Ele cantava baixinho no meu ouvido aquelas canções românticas do Orlando Silva e do Nelson Gonçalves. Nossa casa, um presente do seu Antônio, era pequena mas aconchegante, e eu caprichava na decoração e na comida para agradar meu marido. Como era costume, logo comecei a tentar engravidar. Mês após mês, aguardava ansiosa por sinais de que finalmente seria mãe. Mas nada acontecia. Fernando, no começo compreensivo, começou a demonstrar impaciência. O que há de errado com você? Ele perguntava às vezes, depois de algumas doses de uísque. As flores de sexta-feira começaram a faltar, assim como as danças na sala. Foi no nosso primeiro ano de casados que as coisas começaram a mudar de verdade. Fernando passou a chegar cada vez mais tarde em casa. No início, eram desculpas de trabalho. O movimento na loja está grande. Tive que resolver um problema com um fornecedor. Eu acreditava, ou pelo menos fingia acreditar. Afinal, foi assim que fui criada. O homem é o provedor e a mulher deve ser compreensiva e paciente. Mas então, vieram os outros sinais. Camisas com perfume diferente, manchas de batom no colarinho que ele tentava disfarçar, mas que meus olhos atentos de esposa preocupada não deixavam passar. Quando eu questionava, Fernando se irritava, dizia que eu estava imaginando coisas, que eu estava ficando louca por não conseguir engravidar. E eu, coitada, acreditava que o problema realmente estava em mim. Até que num dia de março de 1959, minha vizinha Carmen me chamou para tomar um café. Carmen era alguns anos mais velha que eu, viúva, e sempre muito gentil. Sentamos na pequena varanda dela, e após alguns minutos de conversa sobre trivialidades, ela segurou minhas mãos e, com lágrimas nos olhos, disse: Fabiane,
Não sei se devo te contar isso, mas não consigo mais guardar esse segredo. Como amiga, sinto que você precisa saber. Meu coração disparou. De alguma forma, eu já sabia o que viria a seguir. Fernando tem sido visto com outras mulheres, Fabiane. Não é apenas uma, são pelo menos 3 que eu soube. Uma delas é a Lourdes, que trabalha no armazém do Joaquim. A outra é uma moça de fora que vem sempre nos fins de semana. E também tem a Marisa, a prima da esposa do prefeito. Cada nome era como uma punhalada. Marisa era uma mulher da sociedade, frequentava os mesmos eventos que nós. Quantas vezes teria sorrido para mim, sabendo que estava se deitando com meu marido? Lourdes era jovem demais, quase uma menina. E quem seria essa misteriosa mulher de fora? Voltei para casa atordoada, com uma dor no peito que parecia que ia me sufocar. Chorei a tarde toda, enquanto esfregava o chão da cozinha com força, como se pudesse limpar também a sujeira que sentia na minha vida. Quando Fernando chegou, já era noite. O cheiro de perfume feminino o precedia. Reuni toda a coragem que tinha e o confrontei. Contei o que sabia, perguntei se era verdade. Fernando ficou vermelho, primeiro de surpresa, depois de raiva. Negou tudo. Disse que eram calúnias, que as pessoas da cidade tinham inveja do nosso casamento. Quando insisti, mostrando que sabia detalhes, ele mudou de tática. E se for verdade, o que você vai fazer? Você é minha esposa, me deve obediência. Seu lugar é aqui, cuidando da casa e me esperando. Se não consegue me dar filhos, pelo menos não me encha com suas desconfianças. Depois disso, bateu a porta e saiu, me deixando sozinha com meu desespero. Chorei até não ter mais lágrimas. Naquela noite, entendi que meu casamento era uma mentira. Mas o que uma mulher casada podia fazer em 1959? Divórcio não existia. O desquite era um escândalo, e uma mulher desquitada era vista como uma vergonha para a família, praticamente uma pária social. No dia seguinte, o escândalo veio até nossa porta. Lourdes, a moça do armazém, apareceu na minha casa exigindo falar com Fernando. Estava com o rosto vermelho de tanto chorar e gritava que Fernando havia prometido deixar a esposa por ela. Os vizinhos saíram às janelas para assistir ao espetáculo. Minha humilhação estava completa. Fernando a expulsou, ameaçando chamar a polícia. Quando fechou a porta, virou-se para mim com o olhar mais frio que já vi. Viu o que você fez? Seu falatório pela cidade atraiu essa louca para cá. Agora todos vão comentar. Percebi naquele momento que ele não tinha o menor remorso. A culpa, na cabeça dele, era minha por ter descoberto suas traições. Foi como se um véu se rasgasse na minha frente, e eu enxergasse pela primeira vez o homem com quem havia me casado. Egoísta, cruel e manipulador. Nas semanas seguintes, a cidade inteira comentava sobre o escândalo. As amigas se afastaram, as pessoas cochichavam quando eu passava. Na igreja, sentia os olhares de pena e julgamento. Algumas senhoras mais velhas até me aconselharam a fazer vista grossa, dizendo que homem é assim mesmo e que meu dever era manter o casamento a todo custo. Fernando continuou com sua vida normal, como se nada tivesse acontecido. Voltava para casa quando queria, mal falava comigo. Eu havia me transformado em uma espécie de fantasma na minha própria casa, invisível e sem voz. Foi durante esse período escuro que comecei a observar melhor o comportamento do meu sogro, Antônio. Sempre notei como ele me olhava de maneira diferente, com um interesse que ia além do que seria apropriado para um sogro. Nas reuniões de família, ele sempre arranjava um jeito de sentar ao meu lado, de tocar meu braço ou minhas costas quando falava comigo. Fazia piadas de duplo sentido que me deixavam desconfortável, mas que eu fingia não entender para não criar mais problemas. Antônio era viúvo há muitos anos. A mãe de Fernando havia falecido quando ele ainda era criança. Desde então, pelo que contavam, Antônio nunca mais se casou, embora tivesse fama de mulherengo na juventude. Agora, aos 58 anos, era um homem ainda imponente, dono de boa parte do comércio da cidade e respeitado por todos, mesmo com seus métodos de negócio às vezes questionáveis. Naqueles dias de desespero, uma ideia começou a se formar na minha cabeça. Uma ideia perigosa,
arriscada, mas que poderia ser minha única saída daquele inferno em que meu casamento havia se transformado. Se não podia ter o divórcio que a lei e a igreja me negavam, talvez pudesse encontrar outra forma de recuperar minha dignidade e forçar Fernando a me liberar. Decidi que usaria o interesse de Antônio por mim a meu favor. Não para me envolver com ele, jamais faria isso, mas para provocar ciúmes em Fernando, para fazê-lo sentir na pele a humilhação que eu sentia. E, mais importante, para descobrir os segredos que pai e filho guardavam nos negócios da família, segredos que eu suspeitava existirem pelos cochichos que cessavam quando eu entrava na sala, pelos envelopes misteriosos que trocavam, pelos nomes nunca mencionados em voz alta. Era arriscado, eu sabia. Uma mulher casada sendo vista em situações ambíguas com outro homem, ainda mais o sogro, poderia destruir completamente minha reputação. Mas o que me restava a perder? Meu casamento já estava destruído, minha dignidade pisoteada. Talvez fosse hora de lutar com as armas que eu tinha. E foi assim que comecei meu plano. Quando Antônio vinha à nossa casa, eu me esmerava na aparência. Usava o melhor vestido, caprichava no penteado, servia o café com um sorriso especial, prestava atenção extra nas suas histórias, ria das suas piadas. Pequenos gestos, sutis, mas que não passaram despercebidos nem por Antônio, que parecia cada dia mais encantado, nem por Fernando, que começou a observar nossa interação com um olhar desconfiado. Pouco a pouco, fui aumentando as apostas. Quando Fernando não estava, eu ligava para Antônio pedindo ajuda com pequenos problemas da casa. A torneira está pingando, a prateleira está solta, coisas que normalmente pediria ao meu marido. Antônio sempre vinha prontamente, claramente satisfeito com a atenção. As pessoas da cidade logo começaram a comentar. Não eram afirmações diretas, mas insinuações, olhares, sorrisos maliciosos. Como Fabiane e o sogro se dão bem, diziam. Para uma cidade pequena nos anos 50, isso era quase um escândalo. O que eu não esperava era que meu plano daria frutos tão rapidamente e de forma tão intensa. Fernando, que antes mal me notava, agora me observava constantemente, questionava para onde eu ia, com quem falava. Suas amantes foram esquecidas, enquanto um novo sentimento o consumia. O ciúme do próprio pai. A tensão em nossa casa crescia a cada dia. Fernando começou a chegar mais cedo. Seus olhos me seguiam pela casa como um predador observando sua presa. Eu percebia que meu plano estava funcionando, talvez até rápido demais. O ciúme estava consumindo meu marido, mas eu precisava ter cuidado. Um passo em falso e tudo poderia se voltar contra mim. Foi numa terça-feira comum que Fernando me surpreendeu ao voltar para casa no meio da tarde, completamente fora do seu horário habitual. Eu estava arrumando o quarto quando ouvi a porta bater com força. Ele entrou no quarto como uma tempestade, os olhos injetados, cheirando a bebida. "O que está acontecendo entre você e meu pai?" Ele perguntou sem rodeios, bloqueando a porta com seu corpo. Fingi surpresa. "Do que você está falando, Fernando? Não se faça de tonta. Todo mundo na cidade está comentando como vocês dois estão próximos." O Juvenal da barbearia me perguntou hoje se eu não me importava com a forma como meu pai olha para minha mulher. Mantive a calma, embora meu coração batesse descompassado. Este era o momento que eu estava esperando, mas também o mais perigoso. "Não sei do que você está falando. Seu Antônio é meu sogro. Apenas trato ele com o respeito que merece, algo que aprendi com meus pais. Diferente de você, que não respeita nem a própria esposa." Fernando avançou em minha direção e, por um momento, pensei que ele fosse me bater. Recuei até a parede, mas ele parou a centímetros do meu rosto. "Estou de olho em você, Fabiane. Se descobrir que está me fazendo de bobo com meu próprio pai, você vai se arrepender." A ameaça pairou no ar entre nós. Mas em vez de medo, senti uma estranha coragem crescer dentro de mim. "Como você me fez de boba com a Lourdes, a Marisa e quantas mais? Ou você acha que tenho memória curta?" Foi como acender um fósforo perto de gasolina. Fernando explodiu em uma fúria que eu nunca tinha visto. Gritou, quebrou um vaso, me chamou dos piores nomes possíveis.
Depois, saiu batendo a porta, deixando para trás apenas o eco dos seus insultos. Trêmula, me sentei na beirada da cama. O que eu estava fazendo? Será que valia a pena continuar com aquele plano arriscado? Mas então me lembrei das humilhações, das traições, da dor que Fernando me causou sem o menor remorso. Não, eu não podia recuar agora. Os dias seguintes foram de um silêncio sufocante em nossa casa. Fernando praticamente não falava comigo, mas seus olhos me vigiavam constantemente. Antônio, por outro lado, parecia cada vez mais ousado em suas investidas. O que antes eram olhares e sorrisos, agora eram toques acidentais no meu braço, elogios cada vez mais diretos à minha aparência. Uma semana depois daquela discussão, Antônio me convidou para tomar um café na confeitaria da praça. Em outra época, eu teria recusado imediatamente, mas agora isso fazia parte do meu plano. Aceitei, sabendo que estaria exposta aos olhares e comentários de toda a cidade. A confeitaria do seu Armando era o ponto de encontro da sociedade local. Sentamos em uma mesa próxima à janela, bem à vista de quem passasse. Antônio parecia extremamente satisfeito consigo mesmo, como se estivesse exibindo um troféu. Conversamos sobre amenidades, mas seus olhos comunicavam algo completamente diferente. Você parece tão triste ultimamente, minha querida nora. Ele disse, cobrindo minha mão com a dele sobre a mesa. Fernando não sabe valorizar a joia rara que tem em casa. Retirei minha mão suavemente, mas sorri. A vida de casada tem seus altos e baixos, seu Antônio. Antônio, apenas Antônio. Somos praticamente da mesma família, não precisamos de formalidades. Não passaram nem 20 minutos quando a porta da confeitaria se abriu com violência. Fernando entrou, o rosto contorcido de raiva. Veio direto até nossa mesa, ignorando os olhares surpresos dos outros clientes. O que vocês dois estão fazendo aqui? Ele praticamente cuspiu as palavras. Antônio se levantou, mantendo a compostura. Acalme-se, filho. Apenas estamos tomando um café. Café? Na frente de toda a cidade? Você acha que sou idiota? As pessoas nas outras mesas começaram a cochichar. O dono da confeitaria se aproximou, preocupado com o possível escândalo em seu estabelecimento. Fernando, estamos apenas conversando. Seu pai gentilmente me convidou porque percebeu como tenho estado triste em casa. Minha voz saiu calma, quase doce, o que pareceu enfurecê-lo ainda mais. Vamos para casa. Agora. Fernando agarrou meu braço com força, me puxando da cadeira. Antônio interveio, segurando o braço do filho. Solte-a, Fernando. Você está machucando sua esposa. Foi a gota d'água. Fernando empurrou o pai, que cambaleou para trás. As pessoas ao redor ofegaram de surpresa. Em uma cidade pequena como a nossa, em 1959, um filho desrespeitar o pai publicamente daquela maneira era algo inimaginável. Você está louco, rapaz? Antônio recuperou o equilíbrio, o rosto vermelho de indignação. Louco estou ficando vendo vocês dois se exibindo pela cidade como se eu não existisse. Fernando gritou, sem se importar com quem ouvia. O dono da confeitaria finalmente interveio, pedindo que resolvessem seus problemas em outro lugar. Fernando me puxou para fora, praticamente me arrastando pela rua principal, enquanto as cortinas das janelas se mexiam, revelando rostos curiosos, assistindo ao espetáculo. Aquela noite foi uma das piores da minha vida. Fernando bebeu até cair, alternando entre insultos, ameaças e momentos de autopiedade. Tranquei-me no quarto de hóspedes e rezei para que o amanhecer trouxesse alguma paz, mas a paz estava longe de chegar. Nos dias seguintes, a cidade fervilhava com os comentários sobre o episódio na confeitaria. As versões se multiplicavam, cada uma mais exagerada que a outra. Algumas pessoas diziam que Antônio e eu estávamos de mãos dadas, outras que Fernando tinha ameaçado nos matar. O escândalo cresceu tanto que até o padre nos chamou para uma conversa privada, preocupado com os rumores que ameaçavam destruir uma família de bem. Sentados em seu escritório na casa paroquial, ouvimos sermões sobre a santidade do matrimônio, sobre como o inimigo tenta destruir as famílias, sobre nosso dever de manter as aparências pelo bem da comunidade. O desquite não é uma opção para bons católicos, ele repetia, como se lesse meus pensamentos. Devem resolver suas diferenças dentro de casa, com oração e paciência.
Saímos dali sem dizer uma palavra um ao outro. Fernando seguiu para a loja, eu para casa, mas algo havia mudado dentro de mim. A menção ao desquite pelo padre, mesmo que para condená-lo, plantou uma semente na minha mente. E se eu conseguisse que Fernando concordasse com um desquite? Seria um escândalo, sim. Eu sofreria o preconceito, certamente. Mas seria livre. Para isso, precisaria de algo mais forte que ciúmes. Precisaria de algo que desse a Fernando um motivo tão poderoso para se livrar de mim que ele estaria disposto a enfrentar a vergonha do desquite. Foi nesse momento que decidi dar o passo mais arriscado do meu plano. O domingo de Páscoa se aproximava e, como tradição, a família toda se reuniria na casa dos meus sogros para o almoço. Seria o cenário perfeito para o que eu planejava. Nos dias que antecederam a Páscoa, intensifiquei minha aproximação com Antônio. Sempre com cuidado para não cruzar certas linhas, mas deixando que os outros, especialmente Fernando, interpretassem meus gestos da pior maneira possível. Aceitei a ajuda de Antônio para escolher um tecido para um vestido novo. Deixei que ele me acompanhasse até a farmácia quando precisei de um remédio para dor de cabeça. Sorri ao receber um buquê de flores que ele enviou para alegrar sua semana. Fernando observava tudo à distância, consumido pelo ciúme e pela raiva, mas estranhamente contido. Mais tarde eu entenderia que ele estava juntando sua própria raiva para uma explosão calculada. O domingo de Páscoa amanheceu com um céu limpo e um sol brilhante que parecia zombar da tempestade que se formava em nossas vidas. Vesti-me com esmero, não para impressionar, mas para me dar coragem. O vestido azul claro, os cabelos presos em um coque elegante, um batom discreto. Parecia uma esposa dedicada indo para um almoço em família. Ninguém imaginaria que eu carregava dentro de mim um plano que poderia mudar tudo. Chegamos à casa de Antônio por volta do meio-dia. A mesa já estava posta na sala de jantar, decorada com arranjos de flores e a melhor louça. Além de nós, estavam presentes a irmã de Antônio com o marido, 2 primos de Fernando com suas esposas e o contador da família, um homem calado que raramente participava das conversas. O almoço começou tranquilo, com conversas sobre o tempo, as notícias da cidade, os preparativos para a festa da padroeira que aconteceria no mês seguinte. Antônio, na cabeceira da mesa, fazia questão de me servir os melhores pedaços da carne, de encher meu copo quando esvaziava, de perguntar se eu estava confortável. Pequenos gestos que não passaram despercebidos pelos outros convidados, que trocavam olhares significativos. Fernando, sentado à minha frente, mantinha um silêncio tenso, bebendo mais do que comendo. Seus olhos iam de mim para seu pai, como se contasse cada sorriso, cada palavra trocada entre nós. Foi durante a sobremesa que tudo explodiu. Antônio propôs um brinde à Páscoa e a família reunida. Todos ergueram suas taças, exceto Fernando, que permaneceu imóvel, olhando fixamente para o pai. "Não vou brindar a hipocrisia", ele disse finalmente, a voz carregada de álcool e amargura. Um silêncio pesado caiu sobre a mesa. Antônio pigarreou, tentando contornar o momento constrangedor. "Filho, se está de mau humor, melhor guardar para outro momento. Temos convidados." "Ótimo que temos convidados." Fernando bateu na mesa, fazendo os talheres tilintarem. "Assim, todos podem testemunhar o que tenho para dizer." Meu coração acelerou. Era isso, o momento que eu tanto esperava e ao mesmo tempo temia. "Fernando, por favor", comecei, fingindo querer acalmá-lo. "Você fique quieta", ele gritou, apontando o dedo para mim. Depois, voltou-se para o pai. "Acha que não percebo o que está acontecendo? O senhor, meu próprio pai, flertando com minha esposa na frente de toda a cidade? Que tipo de homem faz isso com o próprio filho?" Os convidados ficaram paralisados entre o choque e o constrangimento. A tia de Fernando levou a mão à boca, horrorizada. "Você está bêbado e falando absurdos", Antônio respondeu, tentando manter a dignidade, mas seu rosto havia empalidecido. "Absurdos? Todo mundo comenta. Até na barbearia perguntam se não me importo com o jeito que o senhor olha para Fabiane, com os presentes, os convites para café." Antônio se levantou, a raiva finalmente transparecendo em seu rosto geralmente controlado. "Você está fazendo o papel de tolo, Fernando."
Se sua esposa busca atenção em outro lugar, pergunte-se por quê. Todos sabem das suas aventuras pela cidade, das mulheres que você mantém. É um milagre que Fabiane ainda esteja ao seu lado. A discussão escalou rapidamente, com acusações cada vez mais graves sendo trocadas. Os convidados começaram a se levantar, desconfortáveis, mas ninguém ousava sair. O espetáculo era terrível, mas impossível de ignorar. Em meio à confusão, vi minha oportunidade. Enquanto todos estavam concentrados na briga entre pai e filho, discretamente me levantei e disse que ia buscar água para acalmar os ânimos. Ninguém prestou atenção quando, em vez de ir para a cozinha, segui pelo corredor em direção ao escritório de Antônio. O escritório estava silencioso e penumbroso, as cortinas parcialmente fechadas, deixando entrar apenas feixes de luz que revelavam o pó flutuando no ar. Fui direto para a escrivaninha imponente de madeira escura. Sabia, por observações anteriores, que Antônio guardava documentos importantes em uma gaveta trancada. A chave, eu o tinha visto fazer isso várias vezes, ficava escondida atrás de um exemplar antigo da Bíblia na estante. Com as mãos trêmulas, encontrei a chave e abri a gaveta. O coração batia tão forte que temi que pudessem ouvi-lo da sala de jantar, onde os gritos continuavam. Dentro da gaveta, pastas organizadas por data. Rapidamente comecei a folheá-las, procurando algo que pudesse usar. E então encontrei recibos de pagamentos feitos a fiscais da prefeitura, cartas mencionando mercadorias que entravam no país sem declaração, anotações sobre valores que não apareciam nos livros oficiais da loja. Peguei alguns documentos originais que pareciam mais comprometedores e copiei rapidamente o conteúdo de outros em um pequeno caderno que carregava na bolsa. Meu plano começava a ganhar contornos mais definidos. Com essas provas, teria o poder de negociar minha liberdade. Guardei tudo cuidadosamente em minha bolsa. Recoloquei a chave em seu esconderijo e voltei para a sala, carregando um jarro de água que peguei na cozinha no caminho. Ninguém percebeu minha ausência prolongada. Tão absortos estavam no confronto. E foi nesse momento, quando voltei à sala, que ouvi as palavras que mudaram tudo. Quando voltei à sala de jantar com a jarra d'água, a discussão tinha atingido seu ápice. As palavras que ouvi ao entrar congelaram meu sangue nas veias. Se você fosse homem suficiente para sua esposa, ela não estaria me dando atenção, gritou Antônio, completamente fora de si. E não venha me falar de moral, quando você mesmo está envolvido até o pescoço naquele esquema com o fiscal da alfândega. Se aquilo vier à tona, não é só a loja que perdemos. Fernando, vermelho de fúria, retrucou sem pensar. Foi o senhor que me ensinou tudo sobre como burlar os impostos. E aquele incêndio na loja do Mendonça? Vai me dizer que foi acidente mesmo? Todo mundo sabe que foi encomendado depois que ele se recusou a vender o terreno. Um silêncio mortal caiu sobre a sala. Os convidados estavam pálidos. Confessar crimes em público, ainda mais diante do contador da família. Fernando percebeu tarde demais o que tinha feito. O resto do almoço foi um pesadelo de desculpas ensaiadas, tentativas desajeitadas de explicar que era só modo de dizer. Convidados se despedindo apressadamente com sorrisos forçados. Fiquei quieta, representando o papel da esposa consternada, enquanto minha mente trabalhava furiosamente, analisando o valor do que eu tinha acabado de ouvir e dos documentos que carregava em minha bolsa. O caminho de volta para casa foi feito em um silêncio opressivo. Fernando dirigia de forma imprudente, ainda sob efeito da bebida e da raiva. Quando chegamos, ele desabou na poltrona da sala e cobriu o rosto com as mãos. Meu Deus, o que eu fiz? Foi a primeira vez que vi meu marido verdadeiramente vulnerável desde o início do nosso casamento. Não era mais o homem arrogante e cruel que tinha me traído e humilhado. Era alguém acuado, com medo das consequências dos próprios atos. Decidi que era hora de colocar meu plano em ação. Fernando, precisamos conversar. Ele ergueu os olhos, cansados e injetados. Agora não, Fabiane. Sim, agora. Sentei-me à sua frente, mantendo a voz calma. O que aconteceu hoje foi grave. Você e seu pai expuseram segredos que podem destruir vocês dois. Ele soltou uma risada amarga. E você deve estar adorando isso, não é?
Ver seu marido arruinado? Não se trata do que eu quero ver ou não. Se trata do que eu sei agora. Abri minha bolsa e retirei os documentos que tinha pegado do escritório de Antônio. E do que eu tenho aqui? O rosto de Fernando passou do vermelho ao branco em questão de segundos. Ele tentou agarrar os papéis, mas eu já estava preparada e os afastei rapidamente. Como você conseguiu isso? A voz dele saiu estrangulada. Isso importa? O que importa é que tenho provas de fraude fiscal, suborno de funcionários públicos e... Fiz uma pausa dramática. Indícios sobre um incêndio criminoso. Imagino que seja o suficiente para colocar você e seu pai na cadeia por muito tempo. Fernando se levantou, ameaçador. Me dê esses documentos agora, Fabiane. Mantive a calma, embora meu coração estivesse disparado. Não adianta me ameaçar. Estes não são os únicos. Fiz cópias e as deixei com uma pessoa de confiança, que tem instruções para entregá-las às autoridades caso algo aconteça comigo. Era um blefe, claro. Não havia tido tempo de fazer cópias ou de confiá-las a alguém. Mas Fernando estava desesperado demais para raciocinar claramente. O que você quer? Ele perguntou finalmente, derrotado. Quero minha liberdade, Fernando. Quero o desquite. Ele me olhou como se eu tivesse pedido a lua. Você enlouqueceu? Um desquite? Sabe o que isso significaria para nós, para nossa reputação? Para nossa reputação? Repeti com amargura. Que reputação, Fernando? A do marido que trai a esposa com 3 mulheres diferentes? A do homem de negócios que suborna fiscais? Essa reputação já está destruída. Agora é uma questão de decidir se você quer que seja destruída publicamente, com um processo criminal, ou discretamente, com um desquite amigável. Ele desabou novamente na poltrona, passando as mãos pelos cabelos em um gesto de desespero. Você não entende o que está pedindo. Uma mulher desquitada não tem vida nesta cidade. Será tratada como uma pária, pior do que já sou tratada? Como a coitada que é traída pelo marido e que agora virou motivo de escândalo com o próprio sogro? Não, Fernando. Prefiro ser uma mulher desquitada com dignidade do que continuar nesta farsa de casamento. As horas seguintes foram uma negociação tensa. Fernando alternava entre ameaças, súplicas e tentativas de me convencer a desistir da ideia. Mas eu estava irredutível. Finalmente, perto da meia-noite, exausto e derrotado, ele concordou. Está bem, você terá seu desquite, mas com condições. As condições eram previsíveis. Descrição absoluta sobre os motivos reais, uma história combinada para os conhecidos. Eu não receberia nada além do mínimo necessário para me manter. E, claro, eu devolveria todos os documentos comprometedores assim que o processo fosse concluído. Aceitei. Não estava interessada no dinheiro dele. Meus pais me acolheriam até que eu encontrasse um meio de sustento. O que eu queria era minha liberdade, e agora estava ao meu alcance. Na manhã seguinte, Fernando procurou o Dr. Osvaldo, o advogado da família, para iniciar os procedimentos do desquite amigável. A notícia, como esperado, correu rapidamente pela cidade. As reações foram das mais diversas, desde olhares de pena até cochichos maldosos quando eu passava. A igreja, claro, foi a mais dura. O padre me chamou para uma conversa particular, onde tentou me convencer a desistir, falando sobre o sacramento do matrimônio e como uma mulher desquitada seria vista pela sociedade. Prefiro carregar esse fardo do que continuar em um casamento que me destrói por dentro, padre, respondi simplesmente. Meus pais, inicialmente chocados, acabaram me apoiando à sua maneira discreta. Minha mãe, que sempre pregou a submissão feminina, surpreendeu-me ao dizer baixinho quando estávamos sozinhas. Às vezes, filha, é preciso coragem para buscar a paz. O processo do desquite foi relativamente rápido, considerando a burocracia da época. Em 2 meses estava oficializado. Fernando e eu não éramos mais marido e mulher perante a lei, embora o vínculo matrimonial permanecesse, já que o divórcio não existia no Brasil naquela época. Como prometido, devolvi os documentos comprometedores a Fernando no dia em que assinamos os papéis finais. O que ele não sabia é que eu havia mantido cópias escondidas, como um seguro de vida. Nunca pretendi usá-las novamente, mas depois de tudo que passei, aprendi a me proteger. Os meses seguintes foram de adaptação à minha nova condição.
Voltei a morar com meus pais, em um quarto simples que havia sido meu na adolescência. Aos 21 anos, eu era uma mulher desquitada em uma sociedade que não sabia o que fazer com mulheres como eu. As amigas desapareceram quase completamente. As senhoras casadas me evitavam como se o desquite fosse contagioso. Os homens, por outro lado, passaram a me olhar de forma diferente, como se minha situação me tornasse automaticamente disponível para suas investidas, muitas vezes indecentes. Foi nesse período que descobri uma força interior que nem sabia que possuía. Decidi que não me deixaria abater pelo preconceito ou pela solidão. Se a sociedade me via como uma mulher caída, eu provaria que podia me levantar e construir uma vida digna. Comecei a trabalhar como costureira, aproveitando uma habilidade que havia aprendido com minha avó. No início, poucas mulheres confiavam suas roupas a mim. O estigma da mulher desquitada era forte demais. Mas aos poucos, a qualidade do meu trabalho começou a falar mais alto que os preconceitos. Montei um pequeno ateliê nos fundos da casa dos meus pais. Meu pai, sempre discreto em suas demonstrações de afeto, me ajudou a construir uma bancada de madeira para a máquina de costura e prateleiras para organizar tecidos e aviamentos. Era um espaço pequeno, mas era meu. O primeiro ambiente que eu podia chamar verdadeiramente de meu desde que saí da casa de Fernando. Trabalhava longas horas, muitas vezes até tarde da noite. O trabalho não era apenas uma fonte de sustento, mas também uma forma de ocupar a mente e evitar pensar nas dores do passado. Em cada ponto, em cada bainha perfeita, eu colocava não apenas minha habilidade, mas também minha determinação de reconstruir minha vida. Aos poucos, a clientela foi aumentando. Primeiro, vieram as mulheres mais velhas, viúvas que não tinham tanto a perder socialmente por frequentar o ateliê de uma desquitada. Depois, algumas jovens mais ousadas, que admiravam secretamente minha coragem de romper com um casamento infeliz. Por fim, até mesmo algumas das senhoras casadas que antes me evitavam começaram a aparecer, geralmente com desculpas elaboradas sobre como tinham ouvido falar do meu talento excepcional com a agulha. Fernando, enquanto isso, deixou a cidade alguns meses após o desquite. Soube por comentários que ele se mudou para São Paulo, onde o anonimato da cidade grande o protegeria dos olhares acusadores que o seguiam desde o escândalo com o pai. Antônio permaneceu, mas sua influência e prestígio nunca mais foram os mesmos. O cochicho sobre corrupção e o misterioso incêndio na loja do Mendonça permaneceram, minando lentamente sua posição na sociedade local. Um ano após o desquite, eu já conseguia me manter confortavelmente com meu trabalho. Havia expandido dos simples concertos para a confecção de roupas sob medida, vestidos para ocasiões especiais, enxovais para noivas, que ironicamente vinham me procurar por minha habilidade, mesmo sendo eu o exemplo vivo do que elas temiam se tornar um dia. Foi nessa época que conheci Pedro, um professor de história recém-chegado à cidade para assumir um posto na escola estadual. Viúvo, cerca de 10 anos mais velho que eu, Pedro não carregava os preconceitos arraigados dos homens locais. Nas poucas vezes em que o atendi para pequenos reparos em seus paletós, conversamos sobre livros, sobre o mundo além daquela pequena cidade, sobre ideias que raramente encontravam espaço nas rodas sociais a que eu tinha acesso. Pedro não se importava com meu status de desquitada. O importante é quem você é, não o que os outros dizem sobre você. Ele me disse certa vez, com uma simplicidade que tocou meu coração já tão calejado pela dureza dos julgamentos alheios. Nossa amizade cresceu lentamente, com cuidado e respeito. Ele compreendia os olhares que receberíamos se fôssemos vistos juntos com muita frequência. Em uma cidade pequena nos anos 60, uma mulher desquitada vista constantemente com um homem, mesmo que viúvo, era alvo certo de maledicência. Nossos encontros eram discretos, tardes de domingo na praça, onde conversávamos sentados a uma distância respeitável, visitas à minha casa sempre na presença dos meus pais, livros emprestados que traziam pequenas notas escritas à mão nas margens. Uma corte antiga, respeitosa, que lentamente foi reconstruindo minha confiança no sexo oposto. Eu estava começando a aprender que a vida, após um desquite, por mais difícil que fosse socialmente,
poderia abrir portas para uma liberdade que eu jamais teria conhecido se permanecesse naquele casamento infeliz. Era uma liberdade imperfeita, cheia de restrições e preconceitos, mas ainda assim era minha. Pela primeira vez desde que me casei aos 19 anos, eu estava no controle da minha própria vida, tomando minhas próprias decisões, enfrentando as consequências das minhas escolhas. E foi assim, entre pontos de costura e conversas sobre livros, entre olhares de reprovação e pequenos gestos de apoio, que comecei a construir uma nova versão de mim mesma. Não mais a jovem ingênua que sonhava com um casamento perfeito, nem a esposa traída e humilhada, mas uma mulher que, apesar de todas as adversidades, encontrou coragem para seguir seu próprio caminho. A estrada seria longa e muitas vezes solitária, mas pela primeira vez em muito tempo, eu olhava para o futuro com esperança em vez de medo. Tinha apenas 22 anos e toda uma vida pela frente. Uma vida que, contra todas as expectativas da sociedade da época, eu estava determinada a viver nos meus próprios termos. Os anos que se seguiram ao meu desquite foram de reconstrução lenta e constante. Cada dia trazia seu próprio desafio, mas também sua pequena vitória. Meu ateliê de costura prosperava modestamente, permitindo-me até mesmo alugar uma pequena sala comercial na rua paralela à principal em 1962. Era um espaço simples, mas representava muito para mim, meu primeiro negócio verdadeiramente independente. As clientes aumentavam, trazidas pela qualidade do meu trabalho que, com o tempo, falava mais alto que o estigma do desquite. Contratei uma ajudante, Dolores, uma moça simples que havia perdido o marido em um acidente na lavoura. De certa forma, nós duas éramos párias sociais. Eu por escolha, ela por tragédia, e talvez por isso formássemos uma equipe tão boa. Com o ateliê funcionando bem, pude alugar uma casinha modesta a 2 quadras da casa dos meus pais. Era pequena, com apenas 2 quartos, uma sala diminuta, cozinha e um quintal onde plantei minhas próprias flores. Mas era minha. Lembro-me da primeira noite que passei ali, sozinha, aos 24 anos. Sentei-me na cama, olhei ao redor para as paredes recém-pintadas de amarelo claro e chorei. Não de tristeza, mas de uma emoção profunda que misturava orgulho, alívio e um senso de conquista que palavras não conseguem descrever. Pedro continuava presente em minha vida, de forma discreta mas constante. Nossa amizade evoluía lentamente para algo mais profundo. Ele me visitava regularmente, sempre respeitando as convenções sociais na medida do possível. Jantávamos juntos aos domingos, às vezes na companhia dos meus pais, outras vezes acompanhados por sua irmã mais velha, que havia se mudado para nossa cidade para ajudá-lo a cuidar de sua filha de 10 anos, Mariana. Foi através de Mariana que nossa relação se fortaleceu ainda mais. A menina, quieta e tímida desde a morte da mãe, encontrou em mim uma amiga. Eu a ensinava a costurar, fazíamos biscoitos juntas nas tardes de chuva, e aos poucos ela foi se abrindo, voltando a sorrir. Ver o olhar de gratidão nos olhos de Pedro quando sua filha ria de uma de minhas histórias era como um bálsamo para meu coração ainda ferido. Enquanto isso, as notícias sobre Fernando chegavam esporadicamente à cidade. Soube que ele havia se casado novamente em São Paulo, com a filha de um empresário do ramo têxtil. Antônio, meu ex-sogro, envelheceu rapidamente após o escândalo. Seus negócios já não eram os mesmos e sua saúde começou a declinar. As pessoas comentavam que ele bebia demais, que estava sempre sozinho, que a vida o havia castigado por seus erros. Não sentia prazer nessas notícias. Apenas uma vaga sensação de que a justiça, de alguma forma, seguia seu curso natural. Não guardava ódio. O tempo e a distância haviam transformado as feridas abertas em cicatrizes que, embora visíveis, já não doíam como antes. Em 1964, quando o país passou pela turbulência do golpe militar, nossa pequena cidade sentiu os reflexos de forma atenuada, mas presente. O conservadorismo que já era forte tornou-se ainda mais intenso. As pessoas vigiavam-se mutuamente, comentários políticos eram feitos em sussurros, e qualquer comportamento que desviasse do padrão tradicional era visto com desconfiança redobrada.
Ser uma mulher desquitada, que vivia sozinha e administrava seu próprio negócio nesse contexto, era caminhar constantemente sobre uma corda bamba. Aprendi a ser extremamente discreta, a nunca comentar sobre política, a manter uma aparência impecável, a frequentar a missa dominical religiosamente. Não por convicção, mas por sobrevivência. Pedro, como professor, também enfrentava seus próprios desafios. O ambiente escolar tornou-se tenso, com inspetores verificando o conteúdo das aulas, colegas denunciando colegas por suposta subversão. Sua formação humanista o colocava sob suspeita constante, e muitas vezes ele voltava de reuniões com a direção da escola visivelmente abalado. Foi nesse cenário de incertezas que nossa relação deu um passo adiante. Em uma tarde de maio de 1965, Pedro me visitou, trazendo um livro de poemas. Entre as páginas, escondido como um tesouro, estava um anel simples, com uma pequena pérola. Não posso oferecer casamento, pois legalmente você ainda está casada, ele disse com voz baixa. Mas posso oferecer companheirismo, respeito e amor pelo tempo que tivermos nesta vida. Aceitei o anel, compreendendo o que aquilo significava. Não podíamos nos casar oficialmente. O desquite não rompia o vínculo matrimonial, apenas a sociedade conjugal. Perante a lei, eu ainda era esposa de Fernando, mesmo não vivendo mais com ele. Mas Pedro e eu podíamos construir uma vida juntos, mesmo que à margem das convenções sociais. Nossa decisão não foi anunciada publicamente. Não houve festa ou celebração. Simplesmente começamos a viver juntos na minha pequena casa, enfrentando os olhares reprovadores e os cochichos maldosos. Aos olhos da sociedade, éramos amigados. Outro termo carregado de preconceito que, como desquitada, tentava definir e limitar pessoas que ousavam buscar felicidade fora dos padrões estabelecidos. Mariana veio morar conosco, trazendo vida e alegria para nossa casa. A irmã de Pedro voltou para sua cidade natal, aliviada por ver o irmão e a sobrinha finalmente estabelecidos em um lar estável. Nossa pequena família improvisada enfrentava seus desafios, mas também encontrava suas alegrias. O preconceito era uma sombra constante. Mariana ocasionalmente voltava da escola chorando porque algum colega havia feito comentários maldosos sobre nosso arranjo familiar. Pedro sofria a desconfiança de alguns pais de alunos, que questionavam se um homem vivendo em concubinato seria uma influência adequada para seus filhos. Meu ateliê perdia algumas clientes mais conservadoras, embora ganhasse outras mais abertas a mudanças. Aprendemos a nos fortalecer mutuamente, a encontrar em nossa pequena unidade familiar o apoio que o mundo exterior muitas vezes nos negava. As noites em que nos sentávamos à mesa para jantar, conversando sobre o dia, rindo das pequenas histórias que Mariana trazia da escola, eram momentos de paz que compensavam todas as dificuldades. Em 1967, fui surpreendida por algo que achava impossível. Descobri que estava grávida. Aos 29 anos, depois de tanto tempo tentando sem sucesso durante meu casamento com Fernando, a notícia foi recebida com uma mistura de alegria e apreensão. Um filho fora do casamento oficial seria mais um desafio em nossa já complicada situação social. A gravidez foi tranquila fisicamente, mas emocionalmente turbulenta. As pessoas apontavam, comentavam, julgavam. Na igreja, o padre fez sermões sobre moralidade que, embora não mencionassem nomes, eram claramente dirigidos a situações como a minha. Alguns clientes deixaram de frequentar meu ateliê, incomodados com minha barriga crescente sem uma aliança legítima no dedo. Pedro foi meu porto seguro durante todo esse período. Sua calma, seu apoio inabalável, sua certeza de que estávamos fazendo certo, apesar das convenções sociais, me davam força para seguir em frente. Mariana, inicialmente confusa com a ideia de um irmão ou irmã, logo se tornou a mais animada com a chegada do bebê, fazendo planos, ajudando a preparar o quartinho, imaginando como seria brincar com a criança. Carlos nasceu em uma madrugada de janeiro de 1968, após um parto difícil, mas sem complicações. Quando o coloquei nos braços, senti uma emoção que nunca havia experimentado antes.
Um amor tão intenso e imediato que me fez compreender que todas as dificuldades, todos os preconceitos enfrentados valiam a pena por aquele pequeno ser que agora fazia parte da nossa família. O registro de nascimento foi outro obstáculo. Como mulher desquitada, a lei presumia que meu filho era de Fernando, meu ex-marido, a menos que ele formalmente contestasse a paternidade. Foi necessário um processo complicado e constrangedor para que Pedro pudesse registrar Carlos como seu filho. Mais uma vez, enfrentamos a burocracia desatualizada e preconceituosa, que não contemplava situações como a nossa. A chegada de Carlos transformou nossa dinâmica familiar de maneiras inesperadas. Mariana, agora com 15 anos, assumiu o papel de irmã mais velha com uma maturidade surpreendente. Pedro, já um pai amoroso para sua filha, mostrou-se igualmente dedicado ao filho. Adaptamos nossa rotina, nosso espaço, nossas vidas para acomodar aquela nova pessoa que, com sua simples existência, fortaleceu ainda mais os laços que nos uniam. O ateliê de costura sofreu temporariamente com minha ausência durante os primeiros meses de Carlos, mas Dolores, minha assistente, mostrou-se capaz de administrar o negócio com competência. Quando voltei ao trabalho, comecei a levar Carlos comigo, improvisando um pequeno espaço para ele nos fundos da loja. As clientes se dividiam entre as que desaprovavam silenciosamente e as que se derretiam com os sorrisos do bebê, trazendo pequenos presentes e ignorando seu nascimento irregular. Foi nessa época que tomei uma decisão importante: ampliar meu negócio para incluir roupas infantis. Observando a dificuldade de encontrar peças bonitas e de qualidade para crianças na nossa cidade, percebi uma oportunidade. Comecei a desenhar e produzir pequenas coleções, usando tecidos coloridos e resistentes. As primeiras peças testadas em Carlos foram um sucesso entre as mães que frequentavam o ateliê. A linha infantil trouxe uma nova clientela, mulheres que talvez não me procurassem para seus próprios vestidos, mas que não resistiam às roupinhas charmosas e bem feitas para seus filhos. O negócio cresceu, permitindo-me contratar mais uma assistente e melhorar nossa situação financeira. A vida seguia seu curso, com suas alegrias e desafios cotidianos. O Brasil mudava, o mundo mudava, e nossa pequena cidade, embora resistente a transformações, inevitavelmente sentia os reflexos dessas mudanças. Os jovens começavam a questionar os valores tradicionais, as mulheres começavam a reivindicar mais espaço e direitos, novas ideias circulavam apesar das tentativas de censura e controle. Em meio a esse turbilhão de transformações sociais, nossa família encontrava seu próprio equilíbrio. Não éramos convencionais, não nos encaixávamos nos moldes tradicionais, mas tínhamos construído algo autêntico e verdadeiro. Um lar baseado em respeito mútuo, afeto sincero e apoio incondicional. Por volta de 1970, quando Carlos estava com 2 anos e Mariana se preparava para prestar vestibular, recebemos uma notícia inesperada. Antônio, meu ex-sogro, havia falecido. A informação chegou através de um antigo conhecido que retornara de São Paulo, onde assistira ao funeral. Segundo ele, o velório fora discreto, com poucos presentes. Fernando comparecera, acompanhado da esposa, mas partira logo após o sepultamento. A notícia me provocou sentimentos contraditórios. Não sentia tristeza pela morte de um homem que havia sido parte do meu sofrimento, mas tampouco sentia satisfação. Era como se um capítulo longo e doloroso finalmente se encerrasse, permitindo que o livro da minha vida avançasse definitivamente para novas páginas. Foi também nesse período que os primeiros rumores sobre uma possível lei do divórcio começaram a circular. Ainda era algo distante, uma possibilidade remota em um país dominado pelo conservadorismo, mas a simples menção a essa mudança acendia uma pequena chama de esperança para pessoas como eu e Pedro. A esperança de um dia podermos oficializar nossa união, de sermos reconhecidos legalmente como a família que já éramos em todos os aspectos que realmente importavam. Os anos 70 trouxeram ventos de mudança que sopraram por todo o Brasil, chegando até mesmo aos cantos mais conservadores, como nossa pequena cidade. A cada ano que passava, as discussões sobre direitos das mulheres, divórcio e liberdades individuais ganhavam mais espaço, mesmo sob o regime militar que controlava o país.
Em 1972, Mariana foi aprovada na Faculdade de Pedagogia em Belo Horizonte. Vê-la partir foi um misto de orgulho e tristeza. Orgulho por sua conquista, tristeza pela ausência que deixaria em nossa casa. Pedro e eu a acompanhamos na viagem de mudança, ajudando a organizar o pequeno quarto na República de Estudantes onde ela moraria. Antes de nos despedirmos, ela me abraçou forte e sussurrou: "Obrigada por me mostrar que uma mulher pode ser forte, independente e seguir seu próprio caminho." Aquelas palavras ficaram gravadas em meu coração como um dos maiores reconhecimentos que já recebi. Perceber que minha jornada, com todas as suas dificuldades e estigmas, havia servido de inspiração para aquela jovem, me fez sentir que, de alguma forma, todo o sofrimento tinha valido a pena. Carlos, agora com 4 anos, crescia saudável e curioso. Diferente de muitas crianças de sua idade, ele não enfrentava a rigidez tradicional da educação da época. Pedro, com sua formação humanista, acreditava em uma criação baseada no diálogo e no respeito. Líamos juntos, conversávamos sobre tudo, respondíamos suas infinitas perguntas com honestidade apropriada à sua idade. Na escola, porém, Carlos enfrentava os desafios de ser filho de um casal irregular. Algumas crianças, repetindo o que ouviam em casa, faziam comentários cruéis. Nas reuniões escolares, sentia os olhares de julgamento de algumas mães quando entrávamos, Pedro e eu, para falar com a professora. Mas a cada obstáculo, ensinávamos Carlos que o respeito e o amor que tínhamos em nossa família eram o que realmente importava, não os rótulos que a sociedade tentava nos impor. Meu ateliê prosperava cada vez mais. A linha infantil havia se tornado um sucesso inesperado, atraindo clientes até de cidades vizinhas. Em 1974, tomei a decisão de expandir o negócio, alugando o espaço ao lado para criar uma pequena loja exclusiva para as roupas de crianças, mantendo o ateliê original para as peças adultas. Contratei mais 2 costureiras, além de Dolores, que agora era praticamente uma sócia, tamanha sua dedicação e competência. Foi nesse mesmo ano que as notícias sobre a possibilidade real de uma lei do divórcio ganharam força. O senador Nelson Carneiro, que há anos lutava por essa causa, intensificava seus esforços no Congresso. As discussões apareciam nos jornais, nos programas de rádio, nas conversas de esquina. A Igreja Católica, claro, posicionava-se fortemente contra, organizando campanhas e utilizando os púlpitos para condenar o que chamavam de destruição da família brasileira. Pedro e eu acompanhávamos essas notícias com interesse e esperança contida. Após quase 10 anos juntos, a possibilidade de oficializar nossa união parecia cada vez mais próxima, embora ainda incerta. Havíamos construído uma vida sólida juntos, mas o reconhecimento legal significaria muito, não apenas por questões práticas como herança e direitos, mas também como validação final da família que construímos contra todas as expectativas. A luta pelo divórcio no Brasil era mais do que uma questão legal. Era um embate cultural, um confronto entre visões de mundo, uma batalha pelos direitos das mulheres e homens de recomeçar suas vidas quando um casamento fracassava. Para pessoas como eu, que viviam nas sombras da legislação arcaica, cada notícia sobre o avanço do projeto era um raio de esperança. Em 1975, quando a ONU declarou o Ano Internacional da Mulher, as discussões sobre direitos femininos ganharam novo fôlego no Brasil, apesar do regime autoritário. Lembro-me de ler avidamente cada reportagem, cada artigo que conseguia encontrar sobre o assunto. Aos 37 anos, eu já não era mais aquela jovem assustada que havia ousado desafiar as convenções ao pedir o desquite. Era uma mulher de negócios, mãe, companheira, alguém que havia construído sua própria definição de família e felicidade, mesmo sem a bênção oficial da sociedade. Os rumores sobre Fernando chegavam ocasionalmente. Soube que seu segundo casamento havia fracassado, que ele enfrentava problemas financeiros, que bebia demais. Não sentia satisfação com essas notícias, apenas um distanciamento quase completo, como se falassem de um personagem de um livro que eu havia lido há muito tempo. O ódio e a mágoa, que um dia foram tão intensos, haviam se diluído no tempo, dando lugar a uma indiferença pacífica.
Quando junho de 1977 chegou, estávamos todos, eu, Pedro, Carlos, agora com 9 anos, e até mesmo Mariana, que havia voltado para uma visita, grudados no rádio, ouvindo a histórica votação no Congresso Nacional. A emenda constitucional que permitiria o divórcio precisava de 2/3 dos votos para ser aprovada. A tensão era palpável enquanto ouvíamos a contagem dos votos. Quando o resultado foi anunciado, a aprovação da emenda, chorei como há muito não chorava. Eram lágrimas de alívio, de vindicação, de uma longa espera finalmente recompensada. Pedro segurou minha mão com força, seus olhos também marejados. Carlos, sem entender completamente a dimensão daquele momento, pulava ao nosso redor, contagiado pela nossa emoção. Mariana nos abraçou, compreendendo perfeitamente o que aquilo significava para nós. Ainda seria necessário aguardar a regulamentação da lei, mas o mais difícil estava feito. O divórcio seria uma realidade no Brasil, e pessoas como eu finalmente poderiam romper definitivamente os vínculos de casamentos fracassados e reconstruir suas vidas com legitimidade. Em dezembro daquele mesmo ano, a lei do divórcio foi finalmente sancionada. Lembro-me de ler e reler o texto da lei, tentando compreender cada detalhe, cada nuance que poderia afetar minha situação específica. Como já estava desquitada há quase 18 anos, eu me enquadrava perfeitamente nos requisitos para solicitar o divórcio direto. O início de 1978 foi dedicado a reunir documentos, consultar advogados, preparar o processo. Fernando, agora vivendo em Belo Horizonte, precisava ser localizado e notificado. Havia um misto de ansiedade e receio. E se ele decidisse criar obstáculos? E se por puro despeito resolvesse dificultar o processo? Mas meus temores não se concretizaram. Fernando, aparentemente, também tinha interesse no divórcio. O processo correu com surpreendente tranquilidade. Em março de 1978, recebi a notificação oficial. Eu estava legalmente divorciada. O vínculo matrimonial que, apesar do desquite, ainda me prendia a um homem que não via há quase 2 décadas, estava finalmente rompido. A primeira coisa que fiz foi pedir Pedro em casamento. Invertendo os papéis tradicionais, numa noite de março, preparei um jantar especial, acendi velas, coloquei Carlos para dormir mais cedo e, quando estávamos sozinhos, entreguei a Pedro uma pequena caixa contendo uma aliança simples. Agora podemos fazer do nosso jeito, disse, com lágrimas nos olhos. 20 anos depois do que deveria ter sido, mas talvez no tempo certo para nós. Pedro, sempre contido em suas emoções, não conseguiu esconder a surpresa e a comoção. Aceitou o pedido com um sorriso que iluminou seus olhos já marcados pelo tempo. Decidimos que seria uma cerimônia simples, apenas no civil, com a presença de nossos filhos e poucos amigos próximos que haviam permanecido ao nosso lado durante todos aqueles anos. O casamento aconteceu em junho de 1978. Eu usava um vestido azul claro que havia confeccionado especialmente para a ocasião. Nada de branco ou véus, apenas um traje elegante que refletia quem eu era naquele momento da vida. Mariana foi minha madrinha. Carlos carregou as alianças. A cerimônia durou menos de 20 minutos, mas representava o fechamento de um ciclo de quase 20 anos. Ao sair do cartório como Fabiane Mendes, adotando oficialmente o sobrenome de Pedro, senti uma leveza indescritível. Não era apenas a oficialização de uma união que já existia na prática. Era a reconquista de um direito que me havia sido negado por tanto tempo. O direito de recomeçar, de escolher meu próprio caminho, de ser reconhecida legalmente como a pessoa que eu havia me tornado. A década de 1980 trouxe novas transformações. Meu negócio continuava a prosperar, expandindo-se para 2 lojas na cidade e fornecendo para pequenas boutiques da região. Carlos crescia saudável e estudioso, demonstrando desde cedo uma inclinação para as artes. Mariana formou-se, casou-se com um colega da faculdade e nos deu nossa primeira neta, Júlia, em 1983. Pedro, após anos dedicados ao magistério, aposentou-se e passou a se dedicar à escrita. Primeiro artigos para jornais locais, depois pequenos contos que eventualmente foram reunidos em um livro publicado por uma editora independente.
A idade foi chegando com suas dores e alegrias próprias. Os cabelos embranqueceram, as rugas se aprofundaram, o corpo já não tinha o mesmo vigor, mas havia uma serenidade, uma sensação de dever cumprido, de batalhas vencidas, que compensava amplamente as marcas do tempo. Em 1997, Pedro adoeceu. Um câncer silencioso já havia se espalhado quando os primeiros sintomas apareceram. Os médicos foram honestos. Não havia muito a ser feito além de garantir conforto e dignidade em seus últimos meses. Cuidei dele em casa, com a ajuda de Carlos, que havia voltado de São Paulo, onde estudava Belas Artes, e de Mariana, que vinha nos visitar sempre que podia. Pedro partiu serenamente numa tarde de domingo, segurando minha mão, após quase 30 anos juntos. A dor foi imensa, mas havia também gratidão por tudo que vivemos, por termos desafiado o mundo para ficarmos juntos, por termos construído uma família que, mesmo inicialmente rejeitada pela sociedade, estava ali unida até o fim. Os anos seguintes foram de adaptação à vida sozinha novamente, de encontrar novos propósitos, de reaprender a existir sem aquela presença constante que havia sido meu porto seguro por tanto tempo. O ateliê, agora administrado principalmente por Dolores e sua filha, continuava funcionando, embora em escala reduzida. Dediquei-me a atividades na comunidade, a ajudar outras mulheres em situação de vulnerabilidade, a compartilhar o conhecimento de costura com jovens interessadas em aprender o ofício. Carlos casou-se, teve 2 filhos e eventualmente mudou-se para o exterior, onde seu talento artístico encontrou mais espaço. Mariana continuou na educação, tornando-se diretora da escola onde um dia seu pai havia lecionado. Júlia, minha neta, seguiu os passos do tio na arte, mas optando pela fotografia como meio de expressão. E assim, a vida seguiu seu curso, com suas alegrias e tristezas, suas conquistas e perdas, seus momentos de luz e de sombra. Hoje, aos 85 anos, olho para trás e vejo uma jornada que, embora diferente do que sonhei na juventude, me trouxe ao exato lugar onde deveria estar. A menina que um dia acreditou que o casamento seria seu conto de fadas, transformou-se em uma mulher que teve a coragem de escrever sua própria história, mesmo quando todas as páginas pareciam já determinadas por outros. A jovem que enfrentou o estigma do desquite em uma época em que isso significava quase morte social, tornou-se uma empresária respeitada, uma mãe amorosa, uma companheira leal. Se há uma lição que gostaria de deixar para vocês que me assistem, é esta. Nunca permitam que o medo do julgamento alheio defina os limites da sua vida. Nunca aceitem permanecer em situações que destroem sua dignidade apenas porque a sociedade diz que esse é seu lugar. E, acima de tudo, nunca deixem de acreditar que é possível reconstruir, recomeçar, renascer, mesmo quando todas as portas parecem fechadas. Minha história não é de vingança, embora tenha começado assim. É uma história de superação, de resistência silenciosa, de pequenas e grandes coragens cotidianas. É a história de como transformei a dor em propósito, o abandono em independência, o preconceito em força. E se hoje estou aqui, compartilhando essas memórias com vocês, é porque acredito que nossas histórias têm poder. O poder de conectar, de inspirar, de mostrar que nenhum destino está selado, que nenhum caminho está definitivamente traçado, que sempre há possibilidade de mudança, mesmo nas circunstâncias mais adversas. Se essa história tocou seu coração, não se esqueça de deixar seu like neste vídeo. Também peço que se inscreva no canal para acompanhar outras histórias de vida como a minha. Comenta aqui embaixo de qual cidade você está assistindo. Fico muito feliz em saber que minha experiência pode alcançar tantos lugares diferentes. Obrigada pelo carinho de todos vocês e até o próximo relato. 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 Até o próximo